Glória a Deus também, louva a Deus pela sua vida. Minha esposa que faz a obra comigo, e louva a Deus. É bom demais quando temos alguém ao nosso lado que nos ajuda contra a presença de Deus, a buscarmos mais, a sentirmos mais a presença do Senhor. Sabemos que hoje é um domingo especial, né? Um domingo que é dado como a ressurreição de Cristo, que é comemorada a Páscoa, mas a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, é a ressurreição daquele que morreu por nós. E nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos a conhecermos mais desse Deus, a conhecermos um Deus que ressuscitou, a qual nós servimos, a qual fazemos a vontade dele, mas muitos não têm vivido o verdadeiro Evangelho de Cristo, muitos não têm propagado verdadeiramente a mensagem da cruz. A verdade é que o Evangelho não é fácil, mas Cristo é o provedor do seu povo. Cristo é aquele que provê em meio às dificuldades, aquele que é fiel. E eu gostaria de falar aos irmãos nessa noite de um Deus que Ele te exalta em público, mas que Ele te prova em silêncio. E isso não é motivo para nos assustarmos, mas é motivo para glorificarmos Ele. Que vamos ver que quando nós entregamos o nosso coração verdadeiramente a Cristo e sofremos por amor à obra dEle, o Senhor faz maravilhas em nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Gostaria de Esther para botar no data show aí e acompanhando juntamente comigo depois que eu voltarei, né, no início. Deus tem a falar em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, porque Deus tem levantado homens e mulheres que querem fazer a obra dEle, querem fazer a diferença e mudar uma geração, assim como levantou Elias, a fazer a diferença no meio daquele povo, a despertar aquele povo que vivia na idolatria. E não é isso que Deus quer para os seus, mas Deus levanta homens e mulheres segundo o seu coração, para fazer a obra dEle, e eu e você somos escolhidos dEle, amém? Os irmãos acharam? Amém? Os irmãos acompanham aí, até que no data show, se os quiserem ficar em pé, pode ficar à vontade. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passamos os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Até aí. Essa passagem vai trazer a história do profeta Elias. E para entendermos um pouco em que contexto se passava, o porquê Deus levantou aquele profeta, o povo de Israel, depois de viver um reinado de Saul, que até um certo momento foi um homem segundo ao coração, fez a vontade do Senhor. Depois veio Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fez a vontade do Senhor. Aí depois vem Salomão, seu filho. Mas depois de algum reinado, Israel se divide: reino do sul e reino do norte. E ali, pouco mais depois, vem reis e reis, e chega um momento que reina Acabe, que muitos consideram como o pior rei de Israel, o pior rei de uma nação. Só aí já podemos ter noção ao tamanho, o problema que Elias teria em meio àquela situação. Deus levanta Elias num contexto de idolatria, onde Jezabel, esposa de Acabe, é quem manda, porque ele só obedecia a ordem. Mas o problema é que aquela mulher é uma mulher que, se formos falar dela aqui, talvez essa live vai ser até cortada, porque que mulher suja, vamos dizer assim, que mulher perversa era aquela mulher. E para a tristeza daquele povo, talvez eles deixaram ser levados com o tempo, com as políticas, as brigas religiosas,
a ser levado por aquilo que o Senhor sempre plantou no coração deles, que era fazer a vontade dele. E Deus ali levanta um jovem, talvez uma criança, a Bíblia não vai relatar, mas Elias já era preparado. Mas interessante é que Elias não era um rei, um soldado, não era um homem, um empresário, alguém conhecido. Elias vem de uma cidade pequena chamada Tisbe. Obrigado. E ali nós já podemos ter noção em que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não escolhe aquele que fala bonito. Deus não escolhe aquele que vê melhor, que fala melhor. Deus escolhe a quem Ele quer. Deus escolhe a cada um segundo a vontade dEle. Deus não olha para nós como nós nos vemos. Às vezes você se diz assim: eu sou incapaz de fazer o que o irmão faz, de estar pregando aqui. Não que eu seja alguém melhor do que os irmãos. Às vezes você vê alguém cantando aqui e diz assim: ai, mas eu não posso, eu não sei cantar. Mas o Senhor te escolheu para fazer algo. E se não for cantar, pode ser pregar, pode ser ir levar o evangelho, como o irmão Henrique e a irmã Leandra fazem, a outras pessoas lá fora. Mas o Senhor tem algo para a sua vida. Mas só tem um pequeno detalhe, meu irmão: tem a preparação. Não é de qualquer maneira que Deus vai te lançar lá fora, que Deus vai te fazer coisas extraordinárias, como fez Elias. Tem que haver uma preparação. Você pode ser analfabeto, você pode ser talvez cego, surdo, mudo, alguém que se acha tão pequeno. Deus te escolheu, mas você precisa ser preparado por Cristo. Você precisa ser moldado pelo olheiro. E voltando lá no versículo 1, e diz assim: Elias fala na presença de Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que autoridade desse homem, de chegar perante a face do rei, a qual ele já iria ali, falava de Cristo. E dessa vez ele chega com autoridade, diz: sobre a minha palavra não haverá nem chuva e nem orvalho. Aquele povo vivia de plantação, vivia de colheitas, vivia da agricultura. Então é notório que sem chuva não tem colheita. E o que poderia ajudar seria orvalho, que cai durante a madrugada, aquela chuvinha, aquela coisinha fininha. E aquele homem, com autoridade, ele chega para aquele rei e diz: não vai ver chuva. Mas ele não fala como aprendemos na casa do Senhor, que nós devemos falar em nome do Senhor Jesus. Ele fala perante a minha palavra. Diante a minha palavra é que está valendo. Não vai haver chuva. Mas já havia uma preparação no coração de Elias para que aquele momento chegasse. Deus já havia preparado Elias. Mas se não bastasse, agora Jesus chega para a palavra vai dizer aqui: e veio a palavra do Senhor dizendo: retire-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ou seja, ele já tinha se preparado antes para falar com o rei, ele já tinha uma presença, ele já tinha a presença do Senhor com ele, já tinha se preparado, já tinha orado. Mas mesmo depois daquelas palavras, o Senhor agora manda ele se retirar, porque grande era a fúria daquele rei. E agora Deus precisava preparar Elias, porque a batalha não seria só carnal, não seria só aquela mulher atrás dele junto com o rei Acabe, mas seria uma batalha espiritual, porque aquele homem afrontou a muita gente, e há também espíritos malignos. E ali Deus manda que Elias se retire junto ao ribeiro de Querite, e ali aquele profeta vai viver das maravilhas do Senhor. Jesus ali vai enviar pão e carne, e a água ele vai beber daquele ribeiro. Mais interessante que ao meditar nessa palavra, a palavra vai dizer que Deus envia corvos, e corvos não são, mas são ali perto, como urubus para a gente, animais que comem carniça, que comem de tudo. E Deus separa justamente
esses animais para levar a comida a Elias. Talvez enviou pelo céu, porque se enviasse pela terra, poderia ser morto quem levasse esse alimento, porque eles estavam à procura de Elias. Elias estava literalmente escondido. Mas é interessante que o modo de Deus trabalhar não é o modo que nós queremos que Deus trabalhe. Talvez no nosso entendimento, Deus deveria enviar algo especial, uma bandeja, um anjo, porque afinal Elias fala aquilo, mas não era dele. Elias faz o que Deus ordenara ele fazer. Elias ali está falando algo debaixo da palavra do Senhor, a qual o Senhor levantou aquele profeta naquele tempo. E agora o mesmo Deus que no momento exaltou Elias, deu aquela autoridade, deu as palavras para Elias falar, agora Deus envia corvos, envia urubus para trazer um alimento. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Deus tinha algo para a vida de Elias, e não vamos ver em momento nenhum aqui Elias reclamando disso, mas Elias continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer. E chegou-se um tempo em que aquele ribeiro secou, ou seja, ele foi até o rei, fez a vontade de Deus, se escondeu porque Deus mandou os corvos, mas agora Elias, da mesma promessa que Elias fez, dizendo que não choveria, Elias provou, vamos dizer assim, do modo mais do seu próprio veneno. É disso que Deus nos chama. Muitas das vezes Deus vai nos fazer coisas que nós também provaremos daquilo, em momentos, em situações em que se um fizer, outro vai pagar, mas a obra do Senhor precisa continuar acontecendo através de nós e para conosco. Há algo importante para acontecer, há uma preparação debaixo da palavra do Senhor, mas muitas das vezes também vamos viver essa preparação. Precisamos ser fortes a entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E agora, mais à frente, no versículo 8, se puder botar aqui, Deus envia agora Elias a um lugar diferente. O ribeiro secou, mas Deus continua provendo na vida de Elias. Deus continua provendo na vida de Elias. E diz a palavra do Senhor: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma viúva que te sustente. Sabe onde era Serepta? Serepta era a cidade de Jezabel. O culto de adoração a Baal era em Serepta. Ou seja, Deus agora vai mandar Elias ir de frente à cidade de quem estava perseguindo ele. Vai, Elias, a Serepta. Mas é debaixo da palavra do Senhor que Elias vai. Não é qualquer um que enviou, é o Senhor que enviou Elias. Então vai, Elias, vai a Serepta. E nós não vamos ver Elias aqui murmurando. Elias fez o que era para ser feito, e era mais uma vez Deus preparando Elias, porque o mesmo Deus que te exalta em público, Ele te prova em secreto. Uma simples palavra dita lá no início, por aquele homem, fez aquele homem viver vida de provação, mas também vida de provisão da parte do Senhor. Amém? Então ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água de beber, que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 covados e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias sai, o ribeiro seca, Deus sai
sai do ribeiro e vai para Serepta. Chegando lá vai ter uma mulher. Elias, opa, vai melhorar a coisa, agora eu vou. E chegando lá, a mulher tinha menos que Elias, porque junto ao ribeiro de Querites, Elias tinha pão e carne. Ele vai chegar até uma mulher agora que não tem nem para alimentar ela e o filho. Olha como é doloroso muitas das vezes fazemos a vontade do Senhor. Olha como às vezes, mesmo fazendo a vontade do Senhor, nós sofremos na carne a fome, a necessidade. Mas há um Deus que provê nossas vidas. É esse Deus que nos dá força para continuarmos a fazermos a vontade dEle. Porque nós vemos que em momento nenhum Elias murmura, mas Elias segue o que o Senhor manda fazer. Porque o Senhor escolhe a gente, e Ele precisa nos preparar, nos fortificarmos. Porque não é fácil viver uma vida de santidade, mas há um Deus que está ao nosso lado, nos mostrando que Ele pode nos fortalecer. Em momentos difíceis é Ele que vai prover para conosco. E ali aquela viúva vai fazer aquela comida, aquele bolo, vai trazer a água. Ali Elias fala para ela que ela viveria de fartura, que não iria faltar nem um azeite, nem um trigo. E aquela casa vive momentos, acredito eu, que de bonança, de alegria, porque Elias passa o tempo ali. Imagine para aquela mulher que não tinha nada, agora tem um homem do Senhor ao seu lado ali, para conversar, para mostrar as coisas de Deus, para ensinar a ela talvez algo que ela não sabia da parte do Senhor. E comendo, a Bíblia vai dizer que agora esse jovem, ele fica forte, robusto, e aquela casa vive de provisão. Ou seja, não tem como nada dar errado. Agora chegou a hora, agora vai tudo bem, porque agora tem comida, tem bebida, tem a presença de Deus ali, trazendo aquele homem. Aquela mulher também era uma serva do Senhor. Mas eu queria te dizer uma coisa, meu querido, nós não estamos livres de nada. Você pode ser o mais santarrão, vamos dizer assim, mas isso não te tira de problemas, de doença. Isso não vai evitar ou tirar os problemas das nossas vidas. Você pode subir a monte, você pode orar, você pode jejuar, você pode pregar a palavra do Senhor àqueles que estão lá fora, fazer a vontade do Senhor, arrisca. Mas você não está livre de nada, porque viemos do pó, somos carne como qualquer outra pessoa. E muitas das vezes as pessoas querem nos julgar e dizer assim: mas você não é cristão porque você está passando pelo problema, porque você está passando desemprego, a necessidade. Eu posso estar passando por necessidade, mas eu creio num Deus provedor na minha vida, aleluia. Eu creio num Deus que provê, eu creio num Deus que tudo pode, tudo faz. É por isso que vale a pena, e para Elias valia a pena tudo aquilo, porque ele podia passar dificuldade, mas quando ele já chegava ao Senhor, a coisa mudava. E ali vai passar os tempos, e vai dizer a palavra do Senhor, que o filho daquela mulher morre. Ou seja, ele não morreu enquanto ele estava passando necessidade, mas agora que as coisas estão bem, aquele menino morre. Faça uma reflexão na sua vida agora. Quantas coisas ruins já aconteceram quando estava tudo bem, mas quando você estava passando necessidade, às vezes não faltava alimento. Quando você estava trabalhando, começou a faltar. É assim a vida do cristão, é provação, é dificuldade, mas é um Deus que está provendo. Porque imagine para Elias, quando aquela mulher chega para ele e diz que o seu filho morreu. Olha, meu filho morreu. E Elias já entendeu tudo. Elias já entendeu tudo. E não era como Jonas, que estava vivendo debaixo da desobediência, mas aquele homem estava vivendo debaixo da provisão de Deus. Aquele homem agora está vivendo debaixo da vontade de Deus. Então ele já sabia o que se passava. Mas aquele homem tinha intimidade com Cristo. Aquele homem tinha intimidade com o Pai. E é isso às vezes que nos falta quando vem as dificuldades, vem as provações, é termos intimidade com Cristo.
a ponto de orarmos ao Senhor e cremos que Deus fará o milagre, Deus vai trazer a provisão. Como aquele homem orava, como aquele falava com Cristo, e as coisas aconteciam. Mas é isso muitas das vezes que está nos faltando, uma intimidade a mais, uma vontade a mais, um querer a mais de fazer a vontade do Senhor. Mas assim como a mulher de Jó, muitas das vezes só queremos a bênção, mas quando vem a dificuldade não queremos, só queremos viver da provisão de Deus, só queremos viver da graça, da misericórdia, da bondade. Mas quando Deus aperta a coisa, nós queremos fugir. Aquele homem não começou o seu chamado de profeta só na bonança. Quantas coisas ele deve ter passado no início, até chegar ao rei Acabe e falar aquelas coisas. Mas muitas das vezes nós queremos ter intimidade com Cristo e não queremos dobrar nossos joelhos. Muitas das vezes não queremos viver as coisas ruins, que não são coisas ruins, são provações a qual Deus nos envia, mas para nos fortalecer, para nos fazermos mais fortes. Mas muitas das vezes entendemos isso como o Senhor tem esquecido. O Senhor está fazendo isso só comigo, mas o outro está vivendo maravilhas. Mas é porque você está vivendo o verdadeiro evangelho, você está levando a sua cruz com coragem, com vigor. E muitas das vezes aquele que está vivendo a bonança, ele está vivendo a vida de qualquer maneira. Mas você imagina ter uma vida de santidade com Cristo? Eu acredito que alguns aqui já tiveram essa experiência, de chegar a Deus e orar a Deus, e Deus prover naquele exato momento, ou acontecer algo naquele exato momento. Mas isso é muito bom, quando é algo, uma coisa boa, acontece. Mas quando não acontece, quando oramos, e Deus não responde, queremos espernear, queremos reclamar, queremos murmurar contra Cristo. Mas olha só esse profeta, olha esse homem de Deus, que trajetória de vida, só por amor à palavra de Cristo. E como eu e você, passando por pequenas provações, vamos reclamar? Um homem que viveu de pão e carne, provido pelo Senhor, que viu ser alimentado por uma mulher que tinha muito menos que ele, que estava para morrer. Um homem que mandou multiplicar e não faltou mais. Tudo debaixo da presença do Senhor. O evangelho de Cristo às vezes ele dói, às vezes ele machuca, mas há um Deus que tudo pode. Há um Deus que está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Ou seja, Ele está te preparando agora para te usar depois. O Evangelho é isso, é vivermos em prol da vontade do Senhor. Eu estou aqui nessa noite pela misericórdia do Senhor, mas é o Senhor que usa, é o Senhor que fala, nada vem de mim. E muitas das vezes nós queremos a glória para nós, como muitos hoje em dia querem pregar, querem falar da palavra do Senhor, mas querem receber por isso, querem se vangloriar por isso, querem se achar melhor do que os outros. E aquele homem ali, ele pega o filho daquela viúva, leva para o quarto, e por 3 vezes ele clama ao Senhor, e ali aquele menino restaura a vida. E ali ele devolve aquele menino à mãe. Mas ele não se vangloria daquilo. Ele não queria a glória para ele. Ele não queria nada, porque ele sabia o que o Senhor estava fazendo através da vida dele. E muitas das vezes o dom, o chamado que Deus nos dá, às vezes por falarmos um pouco melhor do que os outros, queremos se achar melhor do que o outro, porque fulano fala melhor. É por isso muitas das vezes que Deus não deixa certas pessoas crescerem demais, para que não se esqueçam que quem está fazendo é Deus. É por isso que Elias às vezes sofria.
É por isso que às vezes Elias aprendia, e ele em tudo, eu tenho certeza que ele agradecia a Deus, porque ele sabia que era obra do Senhor, não era por ele. Então, para que nós possamos chegar a lugares maiores, precisamos diminuir. Ainda que tenhamos um nível de intimidade com Cristo elevado ao máximo, se sentimos fortes espiritualmente, não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. É por isso que muitas das vezes, quando estamos vivendo algo inédito em nossas vidas, Deus às vezes tira algo, Deus muda algo, para não nos esquecermos que toda honra e toda glória seja dada a Ele. E isso é vida com Cristo. É um evangelho de sofrimento, mas como é bom ver que o Senhor provê em nossas vidas. Como é bom sentir que Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes. E já encerrando, mais à frente, algo que eu vou trazer mais à frente para os irmãos. Elias ali tem uma batalha, e ali no monte, 450 profetas de Baal, e aquele homem faz algo extraordinário através do Senhor na sua vida. Sabemos nós que ali aquele homem, através da sua oração, fez descer fogo do céu. Mas é algo agora que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Após essa batalha, Elias se retira daquele monte, aqueles profetas são mortos, são derrotados pela palavra do Senhor, dita por aquele homem, a oração daquele profeta, o homem se rende, aquele povo se rende, esquece da idolatria, e agora vai viver a palavra do Senhor. Mas sabe o que acontece com aquele homem? Aquele homem vai se isolar. Aquele mesmo homem que viveu da provisão de Deus, agora ele vai se retirar para uma caverna de novo. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pedir a morte. Está entendendo, meu irmão? Você e eu não estamos livres por servirmos a esse Deus. Muitas das vezes nós queremos julgar um irmão, ou nos julgarmos a nós próprios. Porque eu estou passando por isso, eu faço a vontade do Senhor, eu faço o querer do Senhor, mas porque a depressão está me tomando, a ansiedade está me tomando. Você não está livre, mas existe um Deus que te ama, existe um Deus que cuida de você, e é no momento de dificuldade que Deus mostra quem Ele é em nossas vidas. E ali agora o Senhor não vai enviar mais um corvo, agora o Senhor vai enviar o próprio anjo dele para cuidar de Elias. Aleluia! O próprio anjo do Senhor vai cuidar de Elias, porque agora aquele sofrimento daquele homem era maior. E é isso que Deus faz comigo e com você. Quando você estiver em momentos de dificuldade, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em deixar o evangelho de Cristo, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, e Deus vai enviar o anjo aonde você está, e vai cuidar de você, assim como cuidou daquele homem. E aquele homem precisava ouvir, ver a providência, as coisas de Deus na vida dele mais uma vez, mesmo já tendo provado diversas vezes. Agora Deus vê a necessidade, Deus vê o coração, envia aquele anjo. Olha só que maravilha, meu querido. Deus agora envia o anjo, porque você é servo dele, você é o escolhido dele, e você não está sozinho. Existe um Deus que peleja por você, Ele vê a sua dificuldade. Não deixe que o inimigo venha tomar o que o Senhor te deu. O Senhor nunca vai se esquecer de você. Aqueles que têm compromisso com Deus, Deus tem o maior compromisso com eles. E por mais que Ele nos lance prova, dificuldade, que parece para nós ser impossível, Ele tem certeza que você aguenta, Ele tem certeza que você consegue levar essa cruz. Mas se em algum momento você parar, você pensar em parar, você pensar em desistir, clame o nome do Senhor, e tenha certeza que Deus enviará o anjo para cuidar de você. Então continue fazendo a vontade dEle, continue fazendo o querer do Senhor, obedecendo a palavra dEle. Às vezes é doído a gente ter que perdoar 70 vezes 7, ter que dar o rosto do outro lado, mas grandes são as coisas de Deus para aqueles que têm compromisso com Ele. E não estou falando de provisão material não, meu querido, são coisas celestiais,
São coisas que estão por vir, coisas que o nosso presente nunca vão entender. Viva debaixo da presença do Senhor, custe o que custar. Leva esse evangelho com vontade, com amor. Em vez de só dizer que agradece a Deus, agradeça a Deus, viva verdadeiramente a vontade dEle, porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Faça o querer dEle, é para isso que Deus nos chamou. Porque muitas das vezes dizemos assim: como eu vou agradecer a Deus? E não estamos nem fazendo a vontade de Deus, mas abrimos nossa boca para dizer: ah, Senhor, obrigado, mas é a minha vontade, você está fazendo. Que possamos sempre fazer essa reflexão: será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou agradando ao Senhor assim como Ele merece? Que Deus fale em cada coração, que Deus te faça refletir ao longo dessa semana sobre essa palavra. Viva debaixo da provisão, mas creia no provedor. Acredite no provedor, faça a vontade do provedor, porque antes da provisão tem o provedor. E nunca se esqueça que Deus vai te exaltar em público, mas Ele vai te provar em silêncio. Ele vai trabalhar em você no silêncio. Você às vezes vai ter que provar do silêncio de Deus. Você às vezes vai ter que chorar no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no seu momento de intimidade. Às vezes o seu marido não está vendo, a sua mãe, o seu pai, mas o Senhor está vendo. E o Senhor Deus não vai te abandonar. Amém?